Olá, meus amigos, estamos de volta a mais um programa Caminhos do Infinito. E vamos entrevistar hoje, de uma forma oportuna e muito feliz, o nosso amigo Hélio Tinoco, lá em Vila Velha, né? Que já contribuiu conosco aqui no Caminhos do Infinito para outros programas que já foram exibidos. E a gente hoje vai falar, meus amigos, a respeito da mediunidade, médium, pautado em cima do Livro dos Médiuns. E discorreremos, evidentemente, em cima de alguns parágrafos a respeito dessa temática e dessa pauta do programa de hoje. A gente está indo para uma vinheta e já estamos voltando com o nosso amigo Hélio Tinoco. Estamos de volta com o nosso programa Caminhos do Infinito, toda terça-feira aqui no canal TVB. Hoje estamos, como eu já falei antes da vinheta, com o nosso amigo Hélio Tinoco, né? Lá em Vila Velha, falando conosco. E a gente vai abordar hoje, meus amigos, a respeito da mediunidade, médiums. Há uma mistificação, uma imaginação, uma ilusão. A nossa mente é muito fértil. Há aquele ditado de que me falaram, me contaram. Vamos ouvir e vamos ver mais ou menos o que trata o Livro dos Médiuns sobre mediunidade e médiums. Vamos conversar um pouco com o nosso amigo Hélio Tinoco. Hélio, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, meu querido Júnior Andrade. Prazer estar com você aí mais uma vez, participando desse programa, trabalhando um tema que é tão importante, porque às vezes a gente fica com poucos esclarecimentos sólidos e a gente tem como base orientadora o Livro dos Médiuns. A sua escolha em trabalhar em cima do Livro dos Médiuns foi excepcional e eu tenho certeza que no final desse programa ele vai ter servido para ajudar muitos a compreenderem melhor, principalmente, o uso da mediunidade. Deus possa nos abençoar e a cada um dos internautas que nos acompanham nessa oportunidade. Perfeitamente, que Deus possa nos abençoar, porque realmente é um assunto que não é o nosso intuito, mas pode, de repente, tocar no ego, né, digamos assim, né, de algumas pessoas, já que eu acredito, não estou afirmando, mas eu acredito que vai ser muito direcionado para nós mesmos e até para outros irmãos espíritas na caminhada. E para outras pessoas também, né, que procuram ou buscam saber o que, afinal de contas, é mediunidade, o que é médium, que são comunicações com os espíritos, né? Então, a gente vai ver aqui no capítulo 20, no capítulo 12 do Livro dos Médiuns, a questão da formação dos médiuns. Essa formação dos médiuns, Hélio, evidentemente que está falando sobre a educação, onde muitas pessoas tratam como desenvolvimento. O próprio Allan Kardec cunhou essa palavra, desenvolvimento. A gente hoje entende melhor, evidentemente, com a palavra educação mediúnica, né? Então, como que a gente pode entender, Hélio, para a gente poder, digamos que, prosseguir para um outro capítulo? Como é que a gente pode entender essa educação dos médiuns, a fim de que o médium não se torne joguete de espíritos enganadores e muito menos de enganar a outrem ou a outros? Certo. Então, olha só, Júnior, para começar, é preciso a gente lembrar o conceito do Espiritismo. O codificador Allan Kardec, ele vai apresentar para a gente no livro que é o Espiritismo. Não é um livro que pertence ao Pentateuco kardeciano, é um livro que Kardec escreve de próprio punho para esclarecer aquele primeiro momento de lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. E ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência. E diz que a ciência é essa que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A gente viu ao longo da história da humanidade que as comunicações mediúnicas, a comunicação entre encarnados e desencarnados, a comunicação entre espíritos sempre foi uma realidade. O que Kardec veio fazer? Ele veio formatar isso de uma maneira científica, para que a gente deixasse de lado misticismos, os dogmas, e pudesse usar com mais eficiência essa faculdade que todos nós, ou quase todos nós, a possuímos num grau qualquer.
Então, quando você fala em educar a mediunidade, seria direcionado àqueles companheiros que percebem em si, que têm algum nível de percepção com relação à mediunidade, e eles deveriam trabalhar essa mediunidade no direcionamento de usá-la para o bem. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase que é desafiadora. Ele vai dizer que aos médiuns cabe a grande tarefa de ser a ponte entre as dores e as consolações. Então, o trabalho mediúnico deverá ser primado e ter como objetivo maior consolar os corações, quer de encarnados, quer de desencarnados. E para trabalhar essa valência, essa capacidade, o espírito precisa de um treinamento. Ele precisa de estudo, principalmente de estudo. E como você bem colocou no começo, o Livro dos Médiuns é o melhor guia, continuará sendo sempre, para orientar o trabalho mediúnico, para que ele seja eficiente e alcance o resultado de trazer consolações. Então, o treinamento, o desenvolvimento, ele parte da percepção do indivíduo que entende que há algo nele que possibilita uma comunicação com o mundo extrafísico. Então, ele tem que buscar a orientação segura para desenvolver essa faculdade. Perfeitamente, Hélio. Quando a gente fala em educação mediúnica, ainda discorrendo aqui no capítulo citado, quando a gente fala em educação mediúnica, a gente vai lembrar do Espírito Emmanuel, quando se manifesta, quando se identifica para Chico Xavier, e digamos que Chico Xavier, ainda sem entender muita coisa, mas perguntou o que era necessário, né? E o Espírito Emmanuel deixa muito claro, né? Quando Chico interpela sobre a sua tarefa. E o Espírito Emmanuel diz: primeiro disciplina, segundo disciplina, terceiro disciplina. Começaram com 30 livros, Chico achou que seria o suficiente, seria até muito, e depois mais 30, chegando aos quase 500 livros de vários autores. Mas, entendemos, e eu entendi também perfeitamente sua colocação, mas como o assunto a ser abordado no programa serão vários capítulos, vamos para o capítulo 19 do Livro dos Médiuns, onde fala do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Muito interessante isso daqui, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Isto é, o médium Chico Xavier sempre falava, imagina, Chico Xavier falava que ele era um filtro muito defeituoso, um filtro muito ainda capenga, e que muitas coisas tinham que ser realmente analisadas, mas, evidentemente, que a gente via ali uma humildade para que não caísse nas malhas da vaidade, da vacinação e etc. Onde a gente vai abordar aqui também rapidamente a questão da mediunidade do médium e da obsessão, né? Onde a pessoa acaba se tornando alvo muito fácil devido à vaidade, a ser ostentada, né? Como se fosse uma mercadoria, diante dessa situação mediúnica. Então, aonde que eu quero chegar citando esses fatos? A questão é muito séria, não é, Hélio? Sobre essa questão aqui do capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Escolhe pra gente um pouquinho aí, Hélio, sobre esse assunto. O papel do médium. Olha, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma comunicação, acho que é o item 2 do Espírito Lacordaire. 16, item 2, me lembro o item agora de cor, depois eu olho aqui. Lacordaire. Ele vai dizer que a regeneração da humanidade, ela ocorreria através do intercâmbio mediúnico entre a comunicação e a fraternidade dos dois planos. Então a gente percebe que o andamento da melhoria do planeta depende da intervenção dos espíritos, trazendo revelações, nos auxiliando a caminhar e a tomar decisões em prol da expansão da mensagem do Cristo para alcançar o coração da humanidade. No entanto, as comunicações, embora sejam perfeitas, os médiuns são imperfeitos. Os benfeitores espirituais sabem disso. E há entre a comunicação mediúnica uma interferência, são chamadas de ruídos. Ruídos é quando o pensamento do médium
se mistura com o pensamento do espírito comunicante. E algumas vezes o médium pode agregar àquela comunicação algo que está nele próprio. Não é um problema, até porque a grande maioria dos médiuns vive um processo de animismo, isso é natural que seja. Mas aquela preparação que nós citamos no capítulo 20, que você comentou primeiro, 22, 20, capítulo 20, não antes dele, foi o 20, né, primeiro? Você falou do 20, não foi? Então, essa comunicação, essa preparação, nessa preparação, também vai ajudar a que aquele que desenvolveu a mediunidade possa utilizá-la e cada vez mais, com um percentual maior de mediunidade e menos animismo. Embora o animismo não atrapalhe, não seja um impedimento. Ele faz parte ainda, mas a comunicação pura, integral, ela não acontece. Ela não existe, né? Talvez ela alcance índices mais evoluídos, mas a comunicação pura não existe, mas todas elas precisam ser, por isso que é o grupo de avaliação da comunicação, para tentar entender se a mensagem que está ali traz realmente características de um espírito mais evoluído. Perfeitamente. Eu acredito que vai ser assim, uma coisa breve, mas só para os nossos telespectadores entender, porque tem espíritas que fazem parte do Caminho do Infinito, digamos que seguidores do Caminho do Infinito, internautas, enfim, e não espíritas, mas muitos não entendem ou não sabem o que é animismo. Talvez até saiba vagamente o que é mediunidade, vagamente, mas animismo não. Discorre para a gente, Hélio, o que seria animismo, para que os nossos espectadores possam entender, porque esse programa, a respeito desse assunto mediunidade e médiuns, isso é de 40 minutos, é muito pouco para a gente falar sobre isso. Isso é a nível de elucidação e orientação, isso é muito importante. Então, o que seria animismo, para os nossos telespectadores e internautas entenderem? Olha, a palavra animismo, ela vem de ânima, que significa alma. E a alma E o ismo seria estudo, comunicação, doutrina. Então, são informações oriundas do banco de dados do próprio espírito, que ele pode ter acumulado nessa encarnação ou em outras encarnações anteriores. Então, algumas vezes, a comunicação se mistura do espírito comunicante com a dele próprio, que vem espontaneamente. Ele não programa, ele não projeta. E essa informação se mistura, e isso chama-se animismo. Os dois maiores estudiosos do animismo que a humanidade conheceu é Sir Edward Taylor, né? E o outro era o Alexander Aksakov. Pesquisaram profundamente, mas a questão do animismo atrelado ao espiritismo, já houve até no primeiro momento algum preconceito, mas hoje nós sabemos que ela precisa ser validada, é claro que também avaliada, porque o espírito comunicante, se for o próprio médium, também pode trazer informações valiosas para que as pessoas que o ouvem possam caminhar na direção de um melhoramento moral, que é a grande proposta. Perfeitamente. O Alexander Aksakov chegou a fazer parte do Kissar da Rússia na época. Mas, enfim, essa questão de animismo e mediunidade, ou mediunismo e animismo, sem falar do misticismo, que a gente vai chegar lá, isso é muito bom a gente ressaltar, porque, evidentemente, que a gente está falando aqui, meus amigos, de doutrina espírita, já que algumas outras doutrinas espiritualistas também fazem uso da mediunidade. Porém, nós estamos elucidando a respeito de doutrina espírita, para que não confundamos, outras pessoas que possam vir a entrar numa contradição aí do que nós estamos falando. Mas, Hélio, perfeitamente. Vamos citar agora, Hélio, a questão, rapidamente, da obsessão nas suas mais variadas classificações, desde a obsessão mais simples até a fascinação, a subjugação, onde a gente sabe perfeitamente, dentro do movimento espírita, onde médiuns acabam,
poderia citar aqui até nomes que tem na literatura espírita, mas médiuns que acabam se tornando, por N fatores, essa era uma das maiores preocupações do próprio Chico Xavier, a vaidade e outros fatores também que poderia corroborar para que ele se tornasse alvo muito fácil dos espíritos que poderiam gerar nele uma obsessão desse nível da fascinação, onde a pessoa fica fascinada e acha que realmente tudo está certo, mesmo que venham outras pessoas para o caminho, né, do meio, do movimento, para poderem orientar, e muitos ficam extremamente fascinados, o nome já está dizendo, né, obsessão da fascinação. Eu não vou nem entrar na subjugação, que é muito mais séria, mas a fascinação. Fala um pouco para a gente, Hélio, a respeito da mediunidade, quando ela está sendo alvo, não da espiritualidade maior, essa espiritualidade onde o médium trabalha com Jesus, isto é, a mediunidade exercida segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, que a gente vai ver ali entre os primeiros cristãos, né? Enfim, e essa mediunidade, ela sendo obsidiada, principalmente na fascinação. Como é que fica essa situação, Eu poderia citar um caso aqui rapidamente, que Carlos Bernardo Loureiro, um grande investigador e estudioso do Espiritismo, chegou a citar que uma casa espírita, olha como isso é sério, uma casa espírita, ela era direcionada por um espírito mentor. E Carlos Bernardo Loureiro foi convidado. Só que Carlos Bernardo Loureiro, ele além de espírita, ele era um grande investigador. E começaram a falar para ele que o mentor daquela casa ditava regras na casa. Não orientava, ditava regras. A gente já vai ver aqui um intuito ditatorial. Já foge totalmente a ideia de espiritualidade maior. Então, quando Carlos Bernardo Loureiro chegou, começou a conversar, no momento propício, com esse tal mentor da casa. Ao ponto do mentor falar que ele tinha nascido na Itália, só que a casa era em Pernambuco, mais ou menos ali. E Carlos Bernardo Loureiro percebeu que era uma mistificação. E ele começou a conversar, porque realmente estava ali um espírito diante dele. E ele começou a conversar com aquele ser. Começou a conversar e começou a investigar, conforme Allan Kardec nos orienta. E ele começou a conversar e começou a perguntar para o espírito: ah, mas você viveu na Itália, a última reencarnação? Sim, vivi na Itália. Qual cidade? O mentor ficou quieto. Qual foi o hospital que o senhor ficou hospitalizado? Ele ficou quieto. Ele tinha falado que tinha desencarnado de doença. Tinha sido hospitalizado. O mentor ficou quieto através do médium da casa. O médium sério, presidente da casa. Até Carlos Bernardo Loureiro, na sua pesquisa, até um tanto quanto ardilosa, chegou ao ponto de falar qual a lápide do cemitério do senhor, ou os despojos materiais do senhor, foi sepultado. E Allan Kardec fez isso, entre outros. O mentor, ou melhor, o dito mentor espiritual da casa, que até aquele momento, dirigia todos os trabalhos da casa, deu um soco em cima da mesa, foi embora e se revelou para todos que nunca tinha sido mentor coisa alguma. Mas a casa, até aquele dia, estava sendo orientada por um espírito. Então, a gente vai ver também naquele livro, se eu não me engano, o título do livro é Aconteceu na Casa Espírita. Eu não sei se é de Luciano dos Anjos, me falhou aqui agora o autor. Muito interessante também. Então, Hélio, fala pra gente um pouquinho, né? Porque a gente tem que abordar essas questões também, que é muito séria, né? Certo. Vamos lá, meu amigo, para começar. A respeito da obsessão, nas suas mais variadas classificações, essa obsessão quando o médium dá abertura para ser obsidiado, e muitas das vezes é um médium que acaba sendo um dirigente da casa. Então vamos lá, para começar esse assunto, a gente precisa dizer que mediunidade não é privilégio de espíritas e nem de qualquer religioso. É uma característica orgânica. Ela está linkada à chamada glândula pineal, que ela é formada de cristais de apatita, e quanto maior tem a qualidade do cristal, mais a comunicação com o mundo extrafísico pode acontecer. O que acontece é que a mediunidade pode ser mal ou bem usada. Quando a mediunidade está sendo mal usada, por exemplo,
por pessoas que querem tirar vantagens, querem ter lucros financeiros com o uso de algo que lhe foi dado de graça. É claro que os espíritos que vão acompanhá-lo são espíritos também embusteiros, são espíritos também que são irônicos, são espíritos de uma categoria inferior. Quando o médium é um médium que tem buscado melhorar o seu caráter, ele quer trabalhar a favor do bem, ele vai ser assediado, ele vai ser combatido por, entre aspas, pelos inimigos do Cristo, espíritos que não aceitam em Jesus como sendo o princípio do amor, nem o exemplo de amor, e esses espíritos procuram, então, de alguma maneira, assediar o médium para enfraquecê-lo e gerar uma derrota. Bom, dito isso, esses espíritos, eles precisam ser analisados. Primeiro, como é que você se protege da influência de espíritos para que você possa chegar num processo de fascinação? Levaram etapas. Talvez fosse a ferramenta primeira, estar atento a questionar e perguntar, exatamente como você propôs, quem é o espírito comunicante. Às vezes a gente fica meio que envergonhado, mas numa reunião mediúnica séria, por exemplo, há um dirigente que ele tem essa função. É claro que o espírito precisa... É que nos orienta isso, né? Exatamente. Não, e vai mais, vai além. João Evangelista, que é da equipe do Espírito de Verdade, sim, escrevendo uma carta à igreja de Jerusalém, escrevendo uma carta para a igreja, de 3 cartas, capítulo 4, versículo 1, eu estou até com a Bíblia na mão, e diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, sim, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, o que é provar o espírito? É você questionar. Porque muitas vezes esses embusteiros, eles podem estar querendo atrapalhar, como é o caso aí do exemplo citado na sua história que você contou. Passar por pessoas que nunca foi. Exatamente, porque eles fazem isso com muita facilidade. Sim. Agora, como é que o médium vai perceber isso? Olha, Emmanuel, no livro Consolador, questão 387, pergunta assim: qual a maior necessidade do médium? Né? E a resposta que ele recebe é: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de entregar-se às tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Então, o grande comprometimento do médium, trabalhador espírita, é evangelizar-se a si mesmo. Interessante que nesse capítulo 20 que você citou, do Livro dos Médiuns, há uma fala do codificador sempre tentando elucidar o que é que, por exemplo, vai atrair bons espíritos, o que é que vai expelir, atrapalhar, vai atrair os espíritos ruins, os negativos, os imperfeitos ainda. E aí diz assim, com muita clareza, meus irmãos, é claro que é um desafio. Estamos aqui no dia a dia para oferecer o nosso trabalho para Jesus, qualquer que seja ele, não é nenhum mais importante, nem melhor que o outro, mas esse trabalho tem que ser entregue com qualidade. Por isso, a preparação, por isso, a educação mediúnica, no caso, o trabalho mediúnico. Então, diz assim, item 227, capítulo 20. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo e o desprendimento das coisas materiais. Observa, Júnior, comigo, que são qualidades a serem trabalhadas e desenvolvidas, que vão passar pela minha escolha. Então, se eu quiser ser um médium melhor, que atue melhor, que seja mais útil no trabalho de expansão do reino de Jesus pela informação do alto, eu preciso desenvolver essas qualidades. Agora, vejam só, ao contraponto, diz assim, os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, se eu sou médium, assumi um compromisso com a casa espírita que eu frequento e não estou cuidando, por exemplo, combatendo meu orgulho, se eu não estou preocupado com a vaidade, se eu estou me permitindo a cupidez e a sexualidade desequilibrada, vejam, que espírito que eu vou atrair?
não serão os de primeira, não serão os espíritos melhores. Então, nesse momento, a minha ligação com aquele espírito que quer atrapalhar se torna uma realidade. É quando o médium começa a ser um ponto de empecilho na reunião. E aí vem as dissensões, as brigas, as separações, as divisões, que é a busca primeira dos inimigos do Cristo. Manuel Filomeno de Miranda, desculpa estar falando muito rapidamente, Manuel Filomeno de Miranda, ele revela para a gente em 2 livros. Primeiro, Amanhecer de uma Nova Era, da trilogia de Divaldo Pereira Franco, e também Trilhas da Libertação, que uma das ferramentas que os inimigos do Cristo iam usar para atrapalhar o projeto espírita seria nos dividir. E muitas vezes por polêmicas. Polêmicas, dentre elas, a mediunidade. A gente tem um grupo de companheiros, não cabe aqui julgamento algum, mas que, por exemplo, não querem se reciclar, não querem ler, não querem participar de qualquer outra atividade da casa espírita. Eles são apenas médium. Esse tipo de médium, ele não está, na verdade, adequado, ele não está alinhado com a proposta de um espiritismo sério que possa ser eficiente na expansão de consolar os corações de encarnados e desencarnados. Perfeitamente. Muito bom, muito bom mesmo sua elucidação, sua forma de trazer à tona esse assunto, da forma como você trouxe, muito bom mesmo. E quando você cita o orgulho, a vaidade, o melindre, né? O melindre, né? Que também é muito sério, enfim, todas essas questões que acaba favorecendo a uma mediunidade totalmente aberta, digamos assim, para espíritos, eu vou usar uma palavra aqui ao entendimento de todos, a espíritos mentirosos, né, que trazem o intuito de atrapalhar, de iludir e de mistificar tanto o movimento quanto a doutrina. Então, é um assunto muito sério mesmo, que nós estamos abordando. Agora, Júnior, e talvez seja um convite a uma autoanálise. Porque nós precisamos encarar o trabalho com seriedade. O convite é a seriedade. Correto. Então eu preciso aproveitar esse programa, tão boa audiência, e me questionar. Se me coube a informação, por que eu não vou mudar? Por que eu vou manter o meu comportamento? Porque no primeiro momento, talvez não esteja vendo. E quantas vezes, na fascinação, mesmo alertados, não tomamos providências. Talvez seja a hora da gente começar a entender que o trabalho mediúnico exige um caráter mais evoluído por parte do médium, para que ele possa ser um bom receptor e trazer a mensagem de forma mais integral, forma mais correta e completa. Perfeitamente. No capítulo 24, está falando sobre a identidade, da identidade dos espíritos. Foi mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? A identidade, perfeito. Provas possíveis de identidade. Olha que capítulo sério, Hélio. A gente vai ver no movimento espírita, eu vou ter que citar o nosso movimento. Os nossos amigos espíritas, realmente, digamos que, mergulhados nos arcabouços da doutrina, nos compreenderão com muita propriedade. Mas das provas possíveis da identidade, né? A gente vai ver que Agripino Grieco, um dos maiores peritos do Rio de Janeiro, quando a viúva de Humberto de Campos processou Chico Xavier, porque ela queria os direitos autorais, Agripino Grieco foi trabalhar em cima das assinaturas e das escritas de Humberto de Campos, ao ponto dele falar: eu continuo não acreditando, que ele era ateu. Porém, ele deixa claro na sua perícia, porém, essas palavras e essa assinatura é de Humberto de Campos. E acabou assinando em outras páginas como Irmão Chiques. Isto é, a coisa é muito séria. Hélio, vamos falar um pouco das evocações, já que o fenômeno mediúnico é espontâneo.
Como é que a gente pode falar dessas evocações, considerações gerais das evocações, né? A gente sabe que dentro da casa espírita tem um trabalho específico para espíritos sofredores, resgate desses espíritos. Nós temos como espírita, e o espiritismo tem como proposta filosófica, baseado no Evangelho, entendido no Evangelho, trazer esses espíritos sofredores, digamos que até que doentes, né? Porque quem sofre está doente de alguma forma, e todos nós, digamos que estamos necessitados, se não doentes, de alguma forma ou em algum nível, né? Não somente os desencarnados, mas os encarnados também. E essas evocações, Hélio, e como é que a gente pode falar a respeito disso a nível de casa espírita e a nível de pessoas que de repente, porque tudo é uma questão de mente, né? É a mente que evoca, que sintoniza, pessoas que de repente acabam evocando sem saber que está evocando. Então, Júnior, olha só. A estrutura das reuniões mediúnicas mudaram muito do dia de Kardec para cá. Perfeito. Na atualidade, não se evoca mais. Não se convida mais os espíritos. Sim. A reunião fica os médiuns disponíveis para aqueles espíritos trazidos pela coordenação do mundo espiritual. Só no final da reunião que se abre oportunidade para o mentor. Não é uma vocação, mas é oportunidade para o mentor, se quiser colocar alguma posição, trazer algum assunto à tona. Então hoje não evocamos mais. No dia de Kardec evocava-se. Então havia uma regra de evocações. No entanto, fica como que não defasado, mas era uma etapa do trabalho mediúnico. Hoje, os médiuns eles se dispõem a ajudar aqueles que buscam ajuda, os necessitados. E veja, meus irmãos, acontece como? Então, por exemplo, está numa reunião mediúnica e chega um espírito que suicidou. Então ele está vivendo uma vibração de dor por conta do suicídio. Aquele diálogo fraterno que vai ocorrer entre o espírito comunicante, via médium, que dá a passividade, e o dialogador, ou o esclarecedor, ou o nome que nós quisermos dar, antigamente doutrinador, né? Essa conversa não está apenas sendo ouvida pelaquele espírito. Há outros que também desencarnaram pelo suicídio, que são trazidos no mesmo instante. Então, talvez um socorro a um espírito atinjam vários, que podem aceitar a posição, entender ou não, pedir socorro, aceitar a luz, outros não. Mas, enfim, o trabalho é feito de acordo com as necessidades e não mais por evocações. Ainda há um grupo que defende a evocação, a gente entende, mas são evocações específicas. Por exemplo, quando você quer uma solução para um problema qualquer e você sabe que algum espírito traz aquela característica. Mesmo assim, há um risco de quem vier não ser o espírito convidado. Perfeitamente, A gente vai ver o Divaldo Franco falando de uma forma muito jocosa, mas muito séria, e ele traz essa forma jocosa justamente para não contrariar os melindrosos. Ele chega a dizer que, abre aspas, cuidado com as evocações e com quem chega para se comunicar, porque pode se manifestar como João e nunca foi João, foi Antônio, mas se apresenta como João. Então a gente vai ver que essas chamadas evocações, a gente podia falar rapidamente, a gente tem tempo para isso, pouco mais temos, para falar sobre algumas pessoas, até espíritas, né, que estão aí, de repente, adentrando ao espiritismo agora, e outras pessoas que querem saber, porque algumas pessoas, lamentavelmente ou não, talvez por ingenuidade mesmo, acham que o espírita, ele evoca algo que está no além, né? E a gente sabe perfeitamente que os espíritos estão, como diz Paulo, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Estão aqui, na nossa psicosfera. Claro que eu estou falando de espíritos dessa faixa vibratória. Mas, Hélio, a gente poderia falar um pouco também sobre a questão de pessoas que, de repente, eu acredito que isso acontece muito, pessoas que provavelmente evocam, ainda que chamando pelo nome de uma pessoa que desencarnou, dentro de casa, fazendo o seu lar, uso de fenômenos, entre aspas, da mediunidade.
que muitas das vezes está inserido a mediunidade, porém, num ambiente totalmente, digamos, talvez impróprio. É a questão 467 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta se a gente poderia, de alguma maneira, nos proteger das influências negativas dos espíritos, né? E aí os espíritos respondem a Kardec que sim, e afirmam que os espíritos se aproximam da gente porque nós os convidamos ou atraímos. Então a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, as minhas vibrações sintonizam com os espíritos. Nessa nuvem de testemunhas de Hebreus 12, né? Hebreus 12, versículo 1. Uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. No entanto, nós podemos inconscientemente ter feito uma evocação. E aí você vê, o espírito é evocado por alguém que tem uma mediunidade que não foi trabalhada, ele não está habilitado, e claro que isso vai gerar uma dificuldade no ambiente e para as pessoas que estão ali. A questão pode ser resolvida até com certa simplicidade. Como? Buscando oração, uma leitura salutar, um convite para que um amigo qualquer venha fazer um esclarecimento, o culto no lar, a melhor ferramenta, o culto no lar. E nesse sentido. Perfeitamente, Hélio. Essa questão é muito importante também, muito séria a ser abordada, né? E a gente está tendo aqui a oportunidade de estar falando sobre isso hoje, ainda que as casas espíritas, vários e vários expoentes e oradores espíritas falem também sobre esses assuntos com muita propriedade. Mas a gente acaba usando o canal TVB, né, com muita propriedade, para poder citar e levar essa mensagem além das paredes de uma casa espírita, para que outras pessoas que, muitas das vezes, nunca tiveram a oportunidade, ou talvez nunca irão numa casa espírita, possa ter a noção de mediunidade, de comunicabilidade com os espíritos, até porque, como você falou no início do programa, os espíritos se comunicam desde que o mundo é mundo, desde os seres primitivos, seja no espiritismo ou não, né? O espiritismo apenas traz uma abordagem, um estudo sistematizado de como é essa comunicação, que seres são esses e como isso se dá. Claro que teve um estudo extremamente rigoroso para a gente poder estar falando, e eu estar abordando aqui o Livro dos Médiuns em mãos. Amigo Júnior, pode falar. Eu imagino que, como o tempo está acelerado, a gente podia fazer, numa outra ocasião, uma parte 2. Olha, eu não usei nem metade das anotações que eu trouxe aqui. A gente podia fazer um programa 2, porque a hora passa muito rápido, né? Um programa bom desse, é acelerado. E olha que o programa, o Albert, o diretor do nosso programa, ele não me deu intervalo, ele me deu um tempo integral, sem intervalo. E eu não gostou. E eu não gostei da metade daquilo que eu queria abordar com você. Vamos fazer a parte 2 então depois? Vamos? Vamos fazer a parte 2, talvez até a 3. Mas, Hélio, vamos terminar, que estamos aqui com alguns minutos do término, vamos terminar falando sobre o capítulo 28, capítulo forte, Hélio, para médiuns melindrosos, ou pessoas melindrosas, não somente médiuns, né? Do charlatanismo e do embuste, né? Médiuns interesseiros. Quando a gente cita, ou melhor, quando o Livro dos Médiuns cita do charlatanismo ou embuste, e do embuste, médiuns interesseiros, parece e pressupõe uma ideia de médiuns interesseiros financeiramente. Pode até ser. Mas esse interesseiro, a gente pode entender também como, por exemplo, uma projeção social, algo desse tipo, né? Esse interesseiro fica muito vago, né? Exato, prestígio, visibilidade, né? Pode ser dessa forma também. Mas aqui, olha só, eu acho que para esse assunto, para a gente dirimir qualquer conflito, capítulo 26, Evangelho segundo o Espiritismo, sim, que traz como título: dai de graça o que de gratuitamente recebeste. Tem que ser de graça. Se o trabalho cristão, o trabalho voluntário te traz algum ganho, e pode acontecer, vamos supor, você, no seu trabalho secular, escreve um livro de próprio cunho, você pode ter um lucro, você faz uma camiseta para vender no meio espírita, não é disso que estamos falando. Estamos falando de usar a mensagem espírita para angariar recursos ou privilégios. Sim. Nesse caso, a gente comete um erro gravíssimo. Eu falei,
até mesmo projeção social. A projeção social é gravíssimo. O chamado insuflar o ego, né? É verdade, é verdade. E aí Kardec vai falar no item 10 desse capítulo 26. A mediunidade é coisa santa, a gente sabe de cor, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Perfeito. Os talentos que temos precisam ser doados a Jesus, para que ele possa, vendo a intenção sincera do nosso coração, potencializá-los e, expandindo o nosso dom, alcançar os corações, para, como disse Bezerra de Menezes, o médium ser a ponte entre consolações e entre a dor. Então essa é a proposta. E se a gente perceber que alguém tem feito esse uso da mediunidade com esse recurso de ganhar privilégios ou visibilidade ou qualquer coisa que seja financeira, cabe-nos a responsabilidade de conversar amorosamente. Se ele quiser nos ouvir, pode estar, por exemplo, no processo de fascinação. Pode estar. E quem sabe a gente, com o nosso carinho e respeito, vamos alertar o companheiro. Porque não se pode usar, de forma alguma, o material doutrinário a fim de se fazer tirar vantagem financeira ou pessoal. De forma alguma. Meu amigo Hélio, eu cheguei certa feita ouvindo nosso amigo doutor Raul Teixeira, José Raul Teixeira, nosso professor de física e o exímio orador espírita, ele, de uma forma muito espontânea, ele falar sobre esse assunto das mistificações, do charlatanismo, dos embustes, onde ele chega ao ponto de falar: se alguém na casa espírita, porque afinal de contas, para que serve diretoria? Para essas coisas. Então, se a diretoria está fazendo vista grossa diante dos misticismos e do charlatanismo, ela também é conivente. Então, que denuncie, que chame a pessoa para conversar, já que todos entraram no consenso que está havendo algo de errado, segundo os parâmetros da doutrina. Mas se ninguém quer chamar o embusteiro para conversar, alertando que está sendo vítima ou alvo de espíritos mistificadores e mentirosos, todos estão sendo coniventes e a casa cairá junto com todos. Palavras de Raul Teixeira. E o nível de comprometimento, né, de cada um é de acordo com os seus conhecimentos. A cada um conforme as suas obras, é isso? Perfeitamente, Hélio. Meus amigos, nós estamos terminando mais um programa Caminhos do Infinito aqui pelo canal TVB, com o nosso amigo Hélio Tinoco, lá em Vila Velha, novamente nos prestigiando aqui com a sua participação, com a sua colaboração. E um abraço a todos e, com certeza, eu ia falar provavelmente, mas com certeza, se Deus quiser, vamos ter aí uma segunda etapa. Isso mesmo. Desse assunto sobre mediunidade e médiuns. Meu muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado, velho.